luz que vai além do nosso olhar. Seres da luz. Distribuição Sinapse. No começo, só havia o Sol. A vida na Terra seguiu seu fluxo de acordo com a luz das estações e o corpo humano evoluía de acordo com o ritmo do dia e da noite. A energia da luz solar é a chave para toda a vida no planeta. É o que nos faz acordar de manhã e nos deixa com um sorriso no rosto. Ela nos dá, através da fotossíntese, o pão nosso de cada dia. Ela fabrica o combustível fóssil que move o nosso mundo e que nos aquece quando cai a escuridão. A energia dos raios solares controla o nosso tempo. Das correntes marítimas aos ventos do deserto, passando pelas chuvas das florestas tropicais. E a cada primavera, o Sol volta em paz para os polos congelados do nosso globo para limpar a atmosfera. Então, como um presente dos deuses, os humanos descobriram o fogo. Chamas e brasas nos deram a luz que acabaram com as sombras das cavernas e mantiveram os lobos à distância. Durante milhões de anos, vivemos num mundo noturno onde só havia o fogo. Um mundo que hoje parece estranho e exótico. Foi somente pouco mais de um século atrás, a um piscar de olhos na evolução humana, que os cientistas finalmente dominaram a grande força da natureza que iluminaria as sombras para sempre. A eletricidade nasceu e a luz apareceu como num passe de mágica. O poder de um feiticeiro que transformou a noite em dia. Imagina a sensação de ver uma lâmpada no quarto pela primeira vez. As pessoas passaram a ver cantos que até então não eram vistos. Conseguiam ver lugares sujos e empoeirados, barras de cortinas, buracos de rato, coisas que antes não eram vistas com clareza. A partir daí, a noite não seria igual ao que era. Uma senhora na Escócia se lembrava de quando a eletricidade chegou até a sua casa. Ela disse que o primeiro choque foi ver o seu marido sob a luz elétrica. Ela disse: "Angus, você é tão feio." Angus, you're so ugly. Mas com o tempo, a maioria das pessoas foi receptiva em relação à luz elétrica. A eletricidade está presente em todos os lugares do universo. É o que faz meu coração bater e minhas mãos se moverem. É o brilho da vida. Mas onde ela está? O que é ela? Muitas pessoas achavam que ela era uma substituta de Deus. No início, ninguém acreditava que um tipo de luz ou calor pudesse surgir assim, sem que um fósforo fosse aceso. Tudo aconteceu de repente. É claro que faz parte do ser humano ansiar pelo passado. Há sempre alguma coisa que nos faz voltar emocionalmente para o tempo em que nossas vidas eram determinadas pela passagem diária do sol. A luz do pôr do sol desaparece gradualmente. Ela vai embora aos poucos. Você olha para fora da janela e vê o último raio de luz. É mais um pôr do sol que se foi. A luz solar é um fascínio para os cientistas desde o início dos tempos. Mas foi apenas em 1670 que a mente brilhante do físico Isaac Newton finalmente pôde entender o universo real da luz solar. Ele pegou um prisma, colocou numa janela escura e deixou um pequeno feixe de luz passar por ele. O prisma espalhou as cores do espectro. Havia lentes aqui no fim do feixe do espectro. Essas lentes fizeram as cores voltarem ao branco. Foi assim que ele provou de forma brilhante que todas as cores do arco-íris estão contidas no branco. Séculos depois, a verdade sobre o universo da luz solar ficou mais clara. Pelo menos para os físicos, que agora sabem que dos 108 oitavos da luz que chegam à Terra, somente um é visível.
Mas para a maioria das pessoas, até mesmo esse oitavo, que é o arco-íris que fica dentro dessa luz branca, ainda pode ser um pouco misterioso. Pode-se dizer que isto é verde, mas na verdade, isto não é cor alguma. São comprimentos de ondas de diferentes energias. Nós vemos o verde desta folha porque, no processo fotossintético, a fotossíntese é criada por ondas de luz vermelha e azul, e assim, o verde é refletido. É isso que os nossos olhos veem. Você quer fogo? Visível ou... Um tema muito recorrente na ficção científica é que o nosso mundo é só uma parte de uma realidade muito maior que existe além dos limites dos nossos sentidos. Mas nós já vivemos um mundo assim, onde os conceitos de clareza e escuridão são a ficção verdadeira. Eu sou o Dr. Jamie Matthews. Como sou astrofísico, a luz é a minha ferramenta de trabalho. Eu crio e uso instrumentos que capturam e manipulam a luz de estrelas distantes. Por isso, eu sei que luz é uma palavra muito pequena para um espectro de energias tão grande. A maioria dessas energias é invisível para o olho humano. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelha, todas elas têm luz, mas são invisíveis. As famosas cores do arco-íris são apenas uma pequena parte da luz que ilumina o nosso mundo. Raios ultravioleta, raios X, raios gama. Isaac Newton descobriu a composição da luz visível, mas havia muito mais coisa para ser compreendida. O homem que descobriu a existência de raios de luz invisíveis foi um músico alemão que virou astrônomo e que foi financiado pelo rei George III da Inglaterra. Em 1800, Wilhelm Friedrich Herschel, mais conhecido como Sir William Herschel, estava brincando com vários filtros de vidro coloridos que obstruíam uma grande parte da luz solar que vinha da janela. Porém, alguns deles ainda permitiam que o calor passasse pelo vidro. E isso levou Sir William Herschel a pensar. Colocando este termômetro no centro de cada cor, eu posso medir a temperatura. Corta. A temperatura da cor da luz solar não está muito boa. Os cineastas devem muito aos experimentos de Sir William Herschel. Podemos colocar um filtro para dar uma aquecida? Eles fazem imagens usando uma luz com a mesma temperatura de cor que Sir William Herschel descobriu na sua sala. Todos em posição. Gravando. Ao colocar este termômetro no centro de cada cor, eu meço a temperatura do violeta, do azul, do verde, do amarelo, do laranja e do vermelho, e as comparo com os termômetros que estão fora da luz. As temperaturas das cores, que são chamadas de ondas térmicas, crescem do violeta ao vermelho. Mas quando o astrônomo do rei parou para fazer suas anotações, o termômetro ficou, por acaso, no escuro, bem distante da luz vermelha do espectro. Sir William ficou bastante surpreso. Está crescendo muito rápido. A luz invisível produz calor. A luz invisível produz calor. Ele então descobriu o calor dos raios infravermelhos. Até mesmo no escuro, isso é o que alguns animais conseguem ver. Para o olho humano, isso é invisível. Mas essa jiboia pode caçar na escuridão dos raios infravermelhos. Por isso as cobras são boas caçadoras. Eu sou um pouco grande para ser o lanche desta cobra aqui, mas ela sente o calor da radiação da minha respiração. Agora gosta de mim? Um ano após Sir William ter descoberto os raios infravermelhos, um alemão amigo seu, Johann Rieder, que estudava o outro lado do espectro, o lado azul,
descobriu a existência da radiação ultravioleta. Assim como a luz infravermelha, esta também é invisível ao olho humano. Mas isso é o que aparece em folhetos de viagem. Até pouco tempo atrás, as pessoas pensavam que os raios ultravioleta faziam bem, que eram saudáveis. Mas o problema é que nem todos os raios ultravioleta são criados da mesma forma. E para entender isso é preciso saber o ABC dos raios ultravioleta. Os raios ultravioleta ou os raios UVA do Sol atingem a superfície da Terra. Se eles entram em contato com a pele, podem causar uma reação química num pigmento chamado melanina, que causa o bronzeamento. A mesma luz ajuda também os DNAs das células da pele a se reconstituírem e talvez possam aumentar a qualidade de vida desse DNA. Nós contamos com os raios UVA para a fotossíntese das plantas e sem eles morreríamos de fome num mundo cinzento. Temos também os raios UVB, projetados acima da termosfera. Estes são os raios que queimam e para os quais a meteorologia sempre nos alerta. Eles ajudam na absorção de cálcio e de minerais do corpo e são germicidas benignos. Por isso, nossas avós secavam as roupas ao sol. Mas se você ficar muito exposto aos raios UVB, pode provocar um câncer de pele e isso não é nada agradável. Temos também os raios ultravioleta C. Estes são muito desagradáveis. Se resolverem aparecer na Terra, a vida aqui acabará. Por sorte, assim como os raios UVB, eles são absorvidos pela camada de ozônio lá em cima. No entanto, já existe um grande buraco se desenvolvendo sobre a Antártica. Se não resolvermos isso logo, podemos acabar tostados. Realmente, a luz vai além do nosso olhar. Nesta caixa, há uma vitrola de $500. 100 anos atrás, para muitas pessoas, a natureza da luz era irrelevante. A única coisa que sabiam era que viviam em dois mundos diferentes, um claro e outro escuro. Mas tudo mudou quando Thomas Edison surgiu com sua lâmpada incandescente, apertou um interruptor e criou a luz instantânea. Edison foi muito importante como o pioneiro da eletricidade. Ele foi um dos grandes inventores do século XIX e do início do século XX, e tinha fama de não gostar de dormir. Ele insistia que seus colegas deviam ter o mesmo ritmo que o dele. Tinha até um aparelho de choque elétrico, o reanimador de corpos, que dava uma dose de incentivo aos funcionários para voltarem ao trabalho forçado ou noturno. Edison foi o Bill Gates de sua época. Ele foi um visionário e percebeu a possibilidade de mudar todo o nosso jeito de viver. Compre um refrigerador elétrico. A genialidade de Edison foi ter visto a luz elétrica como parte do sistema. E outro fato genial foi ter transformado este sistema num sistema de distribuição de redes de gás. Após ter nivelado tudo, ele garantiu que haveria bastante energia e que todos poderiam pagar por ela. Poucos bens de consumo tiveram redução tão drástica no preço quanto a luz elétrica. Em 1900, você teria que trabalhar durante 1 hora para comprar 17 velas. Um século depois, você pode comprar 1000 vezes essa quantidade de velas, trabalhando durante 10 minutos. Foi ótimo para as cidades. Quero dizer, tudo mudou. Foi um grande acontecimento e foi crescendo cada vez mais. As coisas nunca tinham sido tão claras. A noite escura havia desaparecido. As pessoas saíam em romarias para ver as luzes. Novas cidades inteiras com fogos de artifício intermináveis empolgavam as multidões. Mas nem todo mundo estava contente com esse glamour. Nos Estados Unidos, cerca de $2 bilhões são gastos por ano para iluminar o céu. Temos que convencer as pessoas que é um crime desperdiçar a luz. Esses 2 homens estão numa missão para achar o lado escuro de nossas cidades.
Mas hoje em dia, isso não é uma tarefa fácil. Robert Dick e o Dr. David Crawford estão muito determinados. Talvez haja entre 100 e 200 mil lâmpadas nas ruas. Ou seja, você está vendo cerca de 300 megawatts só para manter a cidade acesa. Isso com lâmpadas comuns apenas, sem falar nas luzes do comércio e dos anúncios. Nossos fiéis rebeldes da noite são astrônomos que lideram uma campanha mundial para trazer a escuridão de volta aos nossos céus noturnos. Eles têm como inimigos a poluição de luz, a interferência da luz dos postes de rua que entra nos quartos, a luz forte dos automóveis e dos sinais brilhantes, e o brilho intenso no céu que acaba com a escuridão natural. O bom da noite acabou porque nós a enchemos de luz. Agora que temos luz elétrica, o nível de nosso sono, tanto na qualidade quanto na quantidade, vem diminuindo. A maioria das pessoas acha que é muito importante dormir no escuro. Mas quando falamos em fisiologia, a noite não existe para muitas pessoas. Está escuro, mas não parece que é de noite. Parece que é uma extensão do dia. As pessoas deviam ter luz na própria casa, sem que esta refletisse na casa dos vizinhos. Com respeito mútuo, poderíamos melhorar a qualidade de vida em muitas cidades, tendo uma eletricidade bem melhor. Temos um longo trabalho. É. Na verdade, levaria uma vida inteira até o mundo apagar as luzes. Ao iluminarmos a noite, não só mudamos o planeta, como também mudamos nós mesmos. Do espaço, a Terra mostra o seu contorno elétrico. No mundo industrial, a noite já não é mais escura. Para se ter uma boa noite de sono, a melhor coisa é ir para o sul do Equador, onde a escuridão ainda existe. Mas às vezes, a escuridão nos lembra o quanto é poderosa. Basta um pequeno erro humano e nós voltaremos à idade da escuridão. Hoje em dia nos acomodamos com as coisas. É fácil esquecermos que a magia do feiticeiro que nos deu a eletricidade às vezes pode dar errado. No dia 14 de agosto de 2003, em apenas 9 segundos, logo após as 4 horas, numa tarde de verão abafada, o litoral norte dos Estados Unidos entrou em caos, porque o sistema de energia elétrica falhou. O prefeito disse que medidas devem ser tomadas durante a noite, principalmente em relação ao racionamento de água. Foi como se todos os disjuntores de todas as casas e escritórios quebrassem. Quando anoiteceu, 50 milhões de pessoas viram novamente como era a vida na escuridão, num mundo que só podia ser iluminado com fogo, pilhas e automóveis. As coisas melhoraram, as pessoas ficam mais em casa. Quando houve um blackout, eu estava dirigindo. Alguns sinais funcionavam, outros não. Quando finalmente cheguei em casa, não consegui abrir a porta da garagem e o elevador não estava funcionando. Então eu subi mais de 20 andares de escada. Não havia luz, ar-condicionado nem água. Velas? Siga aquele homem, fica no corredor do meio. Feliz blackout. Todos sabiam que quando apagassem as luzes haveria muitos crimes. Mas isso não aconteceu. As pessoas ficaram impressionadas com as estrelas. Elas comemoraram e se reconectaram com o universo depois de muito tempo. O que está fazendo? Nessa noite quente de agosto, o universo fez um show inesquecível. Todos ficaram conhecendo os bilhões de estrelas no céu. Até então, poucos tinham visto 5.000 estrelas numa noite de céu limpo. As luzes da cidade reduziram isso em pelo menos 10 vezes. Todo mundo merece ver o lindo céu estrelado. No Arizona, há 40 anos, existem leis contra outdoors iluminados para evitar o desperdício de luz. Desse jeito, todos saem ganhando. David Crawford e Robert Dick querem criar conservas de luz grátis, inclusive nas cidades. Assim como os poetas e artistas de outras gerações, eles sabem que há uma magia na escuridão que sumiu de nossas vidas. Mas agora, eles querem trazer de volta a beleza da noite. Se quiser conhecer o lado selvagem que existe em você, procure ir para a escuridão.
Acho que não querer a luz é um instinto animal. Há também um lado secreto, seguro e sensual sobre a escuridão, até mesmo para os seres humanos. À noite eles se deitam, se abraçam, se aconchegam e apagam a luz. É à noite que os seres humanos normalmente descansam, embora a eletricidade tenha permitido que nós mudássemos um pouco isso. Este relógio de hotel, por exemplo, pode produzir o nascer do sol. Mas como seres do dia, nossos corpos estão programados para dormir no escuro e acordar com o nascer do sol. Esse ritmo constante, repetitivo e biológico é chamado de ritmo circadiano. Ele controla cerca de 100 processos biológicos que fazem o nosso corpo funcionar. A temperatura, o humor, a excitação sexual, entre outros. É tudo culpa do ritmo circadiano, que na maioria das vezes tenta seguir as mudanças frequentes da luz para a escuridão ou vice-versa. Para mim, a coisa mais marcante em relação à luz foi que ela teve um efeito muito importante na fisiologia humana e, consequentemente, no comportamento e no humor das pessoas. Isso acontece com todo mundo, seja uma pessoa com uma doença crônica ou saudável. O Dr. George Brainerd, da Faculdade de Medicina de Jefferson, na Filadélfia, é um especialista da NASA que estuda a perda do sono e o impacto do efeito não visual da luz nos humanos. Suas experiências provaram que a luz é um dos estimulantes mais importantes para regular o nosso corpo. E não é só dos mamíferos, mas de quase todos os seres vivos. A parte mais interessante é como isso funciona. A maioria das espécies vertebradas existentes no planeta tem, de alguma forma, um terceiro olho. Quer dizer, elas possuem 2 olhos como nós, mas também possuem um fotossensor adicional em algum lugar do cérebro. Normalmente na superfície dorsal da cabeça ou na testa. O interessante sobre a evolução é que a árvore genealógica dos mamíferos não possui um terceiro olho anatômico. Ou seja, não temos um galo na testa com uma glândula dentro. Mas o olho do mamífero tem um trabalho dobrado. Ele faz com que a gente veja. Mas uma nova descoberta prova que o olho também direciona a luz recebida ao que seria o nosso misterioso terceiro olho. Na verdade, sabemos que os comprimentos de ondas que são altos para regular a glândula pineal estão no comprimento de ondas curtas no final do espectro. Em outras palavras, a luz azul e as luzes que vão em direção ao violeta e ao azul escuro do espectro são muito mais poderosas que as luzes verdes e amarelas. Então, é como se estivessem seguindo o dia ou a luz do dia. Para simplificar, as ondas de luz são direcionadas pelo olho até o relógio biológico do cérebro, chamado de núcleo supraquiasmático, que faz parte da glândula hipotálamo. Depois, segue até o nosso medidor de luz pessoal, que é a pequena glândula pineal. No escuro, ela produz melatonina, que é o hormônio que causa cansaço. Mas a luz faz com que esse hormônio pare de ser produzido. Então, nossa aceleração aumenta novamente. Em outras palavras, a luz nos deixa ligados de manhã e apagados à noite. Pelo menos era assim antigamente. Recentemente, neurobiólogos e historiadores têm observado a evolução nos padrões de sono. Foi descoberto que o padrão de sono que temos hoje em dia só é possível porque a eletricidade é barata. Em outras sociedades governadas pelos ritmos diurnos e noturnos, as pessoas dormem de forma diferente. Elas dormem algumas horas, logo após o anoitecer, levantam durante mais ou menos 1 hora ou talvez mais, andam pelas ruas e encontram alguém, e depois voltam a dormir. Isso é chamado de segundo sono. Na verdade, isso é o que a natureza quer que a gente faça. Então precisamos ter uma luz apropriada durante o dia,
Mas também é muito importante para mantermos a melatonina circulando que o corpo tenha um período longo de sono no escuro. Muitas pessoas conseguem fazer isso se dormirem de 6 a 7 horas num quarto escuro. Mas se as pessoas deixam a luz do quarto acesa ou dormem com a televisão ligada, ou se há um poste de luz aceso fora do quarto, ou qualquer outra coisa que possa ser considerada uma interferência de luz, isso pode interferir no sistema circadiano e, consequentemente, interromper a produção de hormônios de melatonina da glândula pineal. Isso gera um grave risco de desenvolvimento de câncer em hormônios sensíveis, como é o caso do câncer de mama. Hoje em dia, há um grande aumento de casos de câncer de mama nos países industrializados. E cerca de 50% deles são considerados de risco, mas não há explicação para a outra metade. Então, a luz e a exposição noturna estão sendo estudadas, além do nível de sono e relaxamento das pessoas, para entendermos o desenvolvimento do câncer de mama. Acho que o melhor a fazer agora é sermos cautelosos até que a ciência encontre uma resposta para tudo isso. Pelo menos agora estamos cientes do problema. Mas com o estilo de vida de hoje, é mais fácil falar em regime saudável do que praticar. Porque o nosso relógio interno está programado para manter a hora local de acordo com o nascer e o pôr do sol. Mas se as pessoas não organizam seus horários, dia e noite, o corpo começa a fazer coisas estranhas. É um problema para o biorritmo. O que acontece se você vê mais de um nascer do sol num dia? O que acontece se você trabalha à noite? O que acontece se você mora num lugar onde não há sol, como no Polo Norte? Mas o mundo evoluiu desde a simplicidade da época vitoriana até esta grande aldeia global, onde o relógio funciona fora da janela e o limite entre o dia e a noite deixa a mente confusa. Esta é a receita para um desastre hormonal. Observatório de Greenwich. Até recentemente, o mundo ajustava o seu relógio de acordo com uma bola vermelha que surgia a 1h da tarde, precisamente 1 hora depois que o sol passava direto pela cidade de Greenwich, na Inglaterra. É por isso que existe a expressão horário britânico, que significa ser pontual. Mas como a Terra é um globo que gira, quando o sol está a pino e a 1 da tarde na Inglaterra, ele está apenas surgindo no horizonte de Vancouver, porque são 5 da manhã. Ou está se pondo sobre o Taj Mahal, na Índia, às 6h30 da tarde. Mas há 300 anos, ninguém além dos astrônomos podia entender como o horário do Sol era diferente de um lugar para o outro. Na verdade, cada cidade tem a sua hora local. E quando os trens partem, um viajante entre Maine e Califórnia tem que zerar o seu relógio 20 vezes. O ajuste do horário era um problema. Alguma coisa tinha que ser feita. O homem que resolveu este problema foi o engenheiro ferroviário canadense Sanford Fleming. Em 1885, 24 áreas com o mesmo fuso horário no meridiano de Greenwich resolveram essa confusão global. É claro que após mais de um século, a viagem agora é mais rápida do que na época do trem vitoriano. Hoje em dia, uma viagem intercontinental é comum. Mas agora temos um novo problema. Um problema biológico que tem a ver com a luz e é chamado de jet lag, cansaço de voos. Esse cansaço ocorre quando o nosso relógio interno fica fora de sincronia com o relógio solar. É simples, mas como todos nós sabemos, é extremamente cansativo. Mas pense naqueles que viajam bastante. Estão partindo em uma missão, indo direto para o espaço. Desde 1991, nas viagens espaciais, os astronautas recebem uma dose de luz forte antes de decolarem. Viajar pelo universo é um exemplo bem exótico de cansaço de voo. Os astronautas passam de um dia com 24 horas para um dia com 90 minutos. Tanto a espaçonave quanto a Estação Espacial Internacional possuem recursos de trabalho valiosos. Entendido, ok. No futuro, no caminho cósmico, os astronautas ficarão ainda mais tempo no espaço.
Um astronauta normalmente dorme de 5 a 6 horas, mesmo se o médico disser que ele deve dormir de 7 a 8 horas. Ninguém sabe por que isso acontece, mas provavelmente nas viagens mais longas isso vai se tornar prejudicial à saúde e ao desempenho dele. O nosso grupo, além de outros, está desenvolvendo medidas defensivas com eletricidade, luzes específicas para ajudar no sono e no sistema circadiano do astronauta durante a viagem. Nossa, olha aquilo ali. O nosso laboratório está trabalhando com o Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica, que fica em Houston. Com essa organização e com a NASA, estamos tentando definir os tipos de luzes ideais para os astronautas usarem antes e durante o voo, e depois que retornarem à Terra. As viagens espaciais serão cada vez mais longas e existe a possibilidade de termos uma base aérea lunar. Os astronautas ficarão na superfície da Lua durante alguns dias ou até durante um mês. Há também a longa viagem até Marte. Nessas viagens de longa duração, a estimulação da luz será ainda mais importante. Voltarei daqui a algumas horas. É muito emocionante usar a luz numa viagem espacial. E é também emblemático, porque se usamos a luz numa viagem espacial para melhorar a saúde dos astronautas, também seria lógico usarmos essa mesma estimulação da luz aqui na Terra em todas as pessoas. Além de termos um ciclo de luz dia e noite, temos também um ciclo sazonal. No mundo animal, as mudanças do dia são conhecidas como período de hibernação, migração e acasalamento. Já para os humanos, os efeitos na variação da luz sazonal são menos comentados, mas existem pessoas que veem os dias escuros de inverno no norte como um verdadeiro mal. No noroeste do Pacífico, o inverno tem longos dias cinzentos e chuvosos que deixam as pessoas com surtos de depressão, conhecidos como depressão afetiva sazonal ou DAS. Para a sorte de muitas pessoas que sofrem desse mal, a depressão de inverno normalmente desaparece com a volta da primavera. Eu não acho que a depressão afetiva sazonal esteja em crescimento. Acho que as pessoas percebem mais isso agora do que percebiam há 100 anos. Porque naquela época, quando não havia eletricidade, as pessoas tinham que dormir quando o sol desaparecia. O Dr. Raymond Lamb é diretor de medicina do Centro de Doenças na Universidade British Columbia. Uma das coisas interessantes que ele descobriu é que mulheres de 20, 30 e 40 anos correm um grande risco de ter DAS. As pessoas com DAS tendem a ter sintomas parecidos: obsessão por comer, obsessão por dormir, desejo de carboidratos e problemas de energia, falta de energia nos momentos de depressão. Mas isso não acontece em todos os tipos de depressão. Nós pensamos em DAS como um problema clínico, que alguém tem ou não tem. Ao analisarmos essa questão da estação do tempo, descobrimos que, de fato, cerca de 1/3 das mulheres que têm TPM ou bulimia sofre alterações de sintomas ou de humor durante o inverno. E também descobrimos que a luz realmente ajuda as mulheres que têm TPM ou bulimia. As propriedades de cura da luz estão sendo redescobertas. A terapia de luz contra DAS consiste basicamente numa dose diária de luz artificial. As caixas de luz que usamos possuem 10.000 lux. Então você pode notar que fica 20 vezes mais claro que a iluminação de um escritório. Mas os outdoors, mesmo num dia nublado como são os de Vancouver no inverno, eles usam no mínimo 3.000 lux de luz. Para mim, a coisa mais impressionante na terapia de luz é como ela age rápido e como afeta intensivamente o humor das pessoas. Estima-se que os humanos precisam de 2.000 lux de luz. Mas a sopa eletromagnética que ilumina nossas vidas diariamente não chega nem perto disso. E a nossa dieta de luz normalmente sente falta dos comprimentos de onda que são essenciais para a nossa boa saúde.
Acho que há um grande interesse na utilização da luz contra distúrbios no relógio biológico, como, por exemplo, no combate ao cansaço após longas horas de voo, nas trocas de turnos e nas longas viagens feitas por caminhoneiros. Na América do Norte, a cada 5 pessoas, 4 passam o dia dentro de uma sala longe da luz do sol. Mas pesquisas modernas desenvolveram alternativas de lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Isso vai acabar mudando em termos de aparência, de aspecto e de uso no ambiente humano. Neste restaurante na Filadélfia, a luz que emite diodos nos mostra como é a luz do século XXI. É um tipo diferente de iluminação, mas esses tipos de diodos poderão ser usados para iluminar prédios, escritórios e casas da mesma forma que a lâmpada incandescente foi usada no passado. Então daremos adeus ao tubo fluorescente e à lâmpada incandescente de Edison e as boas-vindas a uma luz mais nítida e amigável, que faz com que a gente se sinta melhor. Mas a revolução da eletricidade apenas começou. Milhares e milhares de gerações atrás, o homem vivia fora de casa. É aí que está o problema. Nós passamos muito tempo em casa ou no ambiente de trabalho e nossos corpos nem sempre estão em forma. Agora temos provas concretas de que uma boa luz natural aumenta a nossa produtividade. Por isso, faz sentido explorá-la. Na Alemanha, que tem um dos maiores padrões do mundo em qualidade no trabalho, foi até criada uma lei que dá direito aos trabalhadores de fazerem uso da luz natural. Por causar riscos à saúde, eles proibiram os tubos fluorescentes brancos nos hospitais. Mas a lei mais drástica é a que exige que a mesa do trabalhador deve estar a 6 metros de uma janela. É claro que isso gera uma série de discussões, tanto na lógica quanto na arquitetura, sobre como todo mundo poderá ter acesso ao sol. Mas as mudanças tecnológicas às vezes vêm de lugares que você menos espera. Acho que a minha arte leva a natureza a um prédio. Peter Erskine tem fascínio pela luz desde que nasceu. Há 30 anos, ele começou a fazer experiências sobre as reações emocionais das pessoas ao poder da luz. As pessoas reagem ao meu trabalho de formas diferentes. Tem gente que não se sente bem ao sair daqui e prefere ficar longe de multidões. E tem gente que não quer nem sair e pegar um ônibus. Mas também tem gente que vem e fica tão relaxada que dorme em 5 minutos, ou seja, há uma grande diferença. Agora, Peter coloca seu arco-íris super poderoso dentro de um shopping no sul da Califórnia. Para criar a sua monstruosa obra de arte, ele construiu um enorme espelho solar que rastreia o sol da Califórnia. Este computador aponta as coordenadas do sol nos próximos 200 anos. Esta é a chave para controlar os movimentos dos espelhos. Eu poderia fazer a mesma coisa se tivesse um monte de homens fortes para segurar o espelho e eu fosse dizendo para eles apontarem a luz para o orifício. Eles só teriam que mexer um pouco e manter a luz direto no orifício. Do outro lado do telhado, há um outro espelho no topo de um periscópio que reflete a luz para o interior do shopping. Este espelho de rastreamento solar tem 5 metros por 6 e este espelho periscópio também tem 5 metros por 6. Há um grande prisma horizontal embaixo da gente com 2,5 metros por 5. Acho que é o maior prisma do planeta. Este trabalho se chama Sundance, o que significa a dança do Sol. Ele começa no Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância. 8 minutos depois, o Sol atinge o heliostato, que é o espelho de rastreamento no telhado. Reflete pelo periscópio até esse grande prisma, passa pelas clarabóias, é refratado por um enorme raio solar de 12 metros até chegar nesses 3 espelhos. É refletido no chão e se mistura com milhões de cores novas.
Então, temos cerca de 35 mil watts de luz solar, que equivale a cerca de 70 mil watts de luz elétrica. Mas isso é apenas um quarto da temperatura. Então, não temos calor armazenado, não temos gastos e podemos iluminar o shopping usando uma luz perfeita e totalmente natural. Todas as culturas têm o arco-íris como um símbolo de esperança e libertação. Você vê isso nas enchentes, na Bíblia, na Arca de Noé, na mitologia dos esquimós, nos camponeses da África do Sul, nos aborígenes. Acho que o arco-íris está em todos nós. E é aí que as coisas começam a entrar no campo da metafísica. Talvez haja um elemento verdadeiro na ideia de Peter de que as cores do arco-íris causam, de certa forma, um grande impacto em cada indivíduo. Porque, por mais estranho que seja, nós somos criaturas que possuem uma fonte de luz. Essas criaturas alienígenas são termógrafos. São literalmente aparelhos que mostram as variações de temperatura do corpo. Mas como são invisíveis aos nossos olhos, nossos corpos emitem uma energia de luz leve e contínua, chamada biofótons, que varia do ultravioleta ao infravermelho. Pode ser estranho que o nosso corpo produza energia de luz, e a ideia de usar uma rede de energia do corpo é a base da medicina tradicional chinesa, como a yoga e a acupuntura. E agora, pesquisadores ocidentais estão vendo que isso não é tão impossível quanto parece. Na verdade, a luz é o grande regulador do que acontece nas células. Ela é o canal de informação que diz às células o que devem fazer. Instituto Internacional de Biofísica da Alemanha. Houve uma época em que a ideia de que a luz carregava informações biológicas de célula para célula no corpo era apenas um conceito. Mas há 30 anos, o Dr. Fritz Albert Popp vem analisando esses biofótons na tentativa de descobrir o que eles fazem exatamente. Biofótons são fótons, ou seja, são emissões de luz de sistemas biológicos. Esses fótons têm uma intensidade baixa, muito fraca. Ela corresponde a uma vela a uma distância de 20 quilômetros. É por isso que essa maçã não é exatamente um farol. Mas os biofótons ainda podem ser medidos com esse avançado medidor de luz. Na verdade, qualquer coisa viva, como uma pinha, por exemplo, pode ter sua luz capturada por essa máquina. Mas a coisa mais interessante é que o tipo e a intensidade da cor emitida podem dizer muito sobre a sua saúde. A cor ideal é a mistura de todas as cores. É o branco. Um sistema saudável é branco. E assim que alguma doença aparece, ele fica colorido. Então a grande pergunta é se o Dr. Popp usa suas descobertas para diagnosticar doenças e curas para os humanos. Esse paciente será examinado e terá sua emissão de luz medida para verificar a intensidade de biofótons em seu corpo. Com a ajuda de um software, essa luz pode ser capturada e analisada, e os resultados são significativos. Pessoas doentes, por exemplo, têm uma intensidade de luz muito forte. Pessoas saudáveis têm emissões de luz muito mais fracas do que pessoas doentes. Mas elas têm uma capacidade maior de armazenar a luz e usá-la para funções diferentes. Há outro fator importante. Se a luz do corpo é simétrica ou assimétrica, pessoas saudáveis têm emissões simétricas. Então, o lado esquerdo e o direito emitem a mesma coisa. Se esse equilíbrio é interrompido, a pessoa não está mais saudável, está com alguma doença. Na medicina alternativa, as pessoas dizem que podem analisar a saúde de alguém através de sua aura ou de seu brilho. Esta é uma ideia parecida com a do Dr. Popp, por mais estranha que seja.
talvez não seja tão distante do que acreditamos. Está claro que a luz é muito mais importante do que imaginamos. A luz tem um impacto muito importante nos organismos. Podemos ver, por exemplo, se medirmos a qualidade do ovo de uma galinha. Descobrimos que há uma grande diferença entre ovos de cozinha e ovos caipira de uma mesma galinha. A diferença está nas emissões de luz. A galinha caipira ficou exposta à luz natural e isso aumentou muito a qualidade dos ovos. Não quer dizer que temos que ficar expostos à luz solar para sempre. Isso é errado. Mas, de certa forma, a luz solar é um fator muito importante para determinar a qualidade e as condições de vida dos seres humanos. Todo mundo gosta da luz, porque é a fonte de esperança. As pessoas sentem de alguma forma que vieram da luz. A afirmação de Fritz Albert Popp de que somos seres da luz ainda causa espanto. Mas a energia da luz solar formou as células mais simples e primárias da Terra. E nós surgimos dessas células através de seus caminhos de energia. Será que é tão difícil avançarmos a ponto de aceitar que a energia da luz está tão presente em funções do nosso corpo quanto imaginamos? Versão brasileira, Bravo Studios.